Em nome do Eu Sou, o que eu sou, diante do sol que há dentro e fora de nós, peço que esse trabalho seja direcionado à autodescoberta íntima e ao despertar da consciência. Que assim seja. Amém. Amém. Bebamos tudo de uma vez só. Quem quiser colocar uma água no copo. Pessoal, alguns recados. Quem é a primeira vez aqui? Só para a gente ter um mapinha, fica mais fácil para cuidar. Eu quero entregar um mapinha, um roteiro de primeira viagem para as pessoas que estão bebendo a primeira vez, tá? Primeira ferramenta que ajuda bastante, respiração. Tá? Respirem profundamente, né? Qualquer desconforto, é uma experiência nova e tudo que é novo, às vezes a gente fica com medo do desconhecido, né? Não sabe o que fazer. Então respirar, né? sempre é bom. Tá? Procurem ficar quietinhos. É fácil entrar em processo de identificação mental, né? E aí o nosso corpo fica agitado, né? A gente quer levantar, por não saber lidar ainda com o que a gente está vivendo, né? São sensações, muitas vezes, não comuns no nosso dia a dia. Um outro ponto importante, foquem no corpo de vocês, tá? Lembrem-se sempre de quem vocês são. E o terceiro ponto, sempre falo para vocês, está tudo bem, tá? O efeito passa. Ninguém vai sair daqui mal, né? É um processo consciente, não tem essa de não estarmos vendo o que está acontecendo com nós, tá? Então, qualquer coisa que aconteça, observem bem, a consciência está presente, né? Então, dá para lidar com a situação. E tem a Maria aqui, a Letícia, o Gilberto, tá? Para dar suporte, para apoiar. Qualquer coisa, é só dar um sinal que a gente vai até vocês. Os lembretes de sempre, né? Movimentação. É importante que fiquemos sentados. Quanto mais quietinho a gente fica, né, o processo é interno, né? Quanto mais quietinho a gente fica, coletivamente a gente tem mais estabilidade energética, né? A gente começa a transitar demais, falar, né? Incomoda o processo do outro e a gente também mexe no processo coletivo, tá bom? E eu sei que todo mundo passa, né, por desconforto e a gente passa por apuros, essa é a realidade, né? E fica um pouco difícil, né? Mas se a gente conseguir se dedicar, facilita um pouquinho a gestão da sessão, né? E esse trabalho coletivo. Lembrete sempre de procurar não vomitar no banheiro. Se vir algum desconforto, vomitem na terra. O horário da sessão, né? Então nós temos horário para iniciar e horário para terminar. Não dá para sair no meio do processo. Mais alguma coisa? Celular. Celular, né? Isso. Desligar mesmo. Desligar. A grama. Isso do movimento. Eu pedi para... Né? Expliquei até um pouquinho.
Então é isso, gente. Eu sou companheiro da Letícia, tá? Para quem não me conhece, não me apresentei aqui. E como eu não estou sempre aqui, estou recapitulando, né? Consolidando esse roteiro ainda na cabeça, tá? Boa sessão para nós. O Gilberto vai trazer as instruções aqui para a gente, né? Ele vai cadenciar o processo aqui e a gente vai no fluxo dele, tá bom? Pessoal, bom dia. Pessoal, então, o Ítalo está começando, né? Mas está tudo certo, então. É assim, vivendo e aprendendo. E, pessoal, então, hoje, uma sessão de domingo, a gente tem um roteiro, né? Um pouquinho diferente das sessões de sábado. A sessão de sábado, a gente conversa um pouquinho aqui, passa umas instruções e já começa a sessão musical. A sessão de domingo, a gente faz uma preparação. Nós vamos ficar aqui um pouco mais de tempo, então essa preparação é muito útil para o que vem depois. Como é que nós vamos fazer essa preparação? Então vocês receberam uma folhinha, lembrando que os exercícios são livres, se vocês quiserem fazer, tudo bem, se não quiserem fazer, quiserem fechar o olho e curtir a experiência de vocês, também não tem problema nenhum. Tá? Mas para aqueles que quiserem fazer o exercício, nós temos uns decretos, que demoram mais ou menos uns 40 minutos. Tá? Então esses decretos, eles fazem com que a sintonia da sessão aumente, ela vai mais alto. Tá? Por quê? Porque nos coloca numa vibração superior. Tá? Então esses decretos, eles são feitos então para harmonizar o sistema aqui, porque nós estamos num sistema. Né? Então a partir desse momento está se estabelecendo uma energia de grupo, que nós chamamos de egrégora. Essa egrégora precisa se harmonizar, se estabilizar para poder dar um resultado. Então, no momento que a gente faz esses decretos, a gente faz uma estabilização dessa energia de grupo. Certo? E aí a sessão vai dar uma produção melhor. As sessões aqui no EACER, as sessões instrutivas, elas são temáticas. Tá? Então, hoje nós temos um tema, o micro e o macrocosmo. Então, qual que é o objetivo dessa sessão? Fazer investigações tanto dentro de nós, quanto fora de nós. Tá? Então, nós vamos investigar níveis, por exemplo, celulares, atômicos ou até interatômicos. Esse é o objetivo. Se vocês vão alcançar isso, aí depende do estado interior de vocês, certo? Mas a sessão se propõe a isso. E depois nós vamos buscar níveis mais altos do cosmos. Né? Então, da mesma forma como a gente busca no que é dentro, a gente busca no que é fora. Aí nível planetário, do sistema solar, da galáxia. Tá? E nós vamos concluir esse exercício falando sobre uma estrela muito especial para nós, que é a estrela Sirius. Então, por que ela é tão especial? Porque Sirius, tá, dentro da nossa percepção e das nossas pesquisas, é o centro espiritual da galáxia. Tá? Então, assim como existe um Cristo que está aqui no nosso planeta, existe um Cristo que está dentro de nós, porque é isso que acontece, né? Tal como é dentro é fora, existe um Cristo cósmico. Então, Sirius, para nós, dentro da nossa pesquisa, é a sede, né? Ou o local, ou a estrela, onde vive esse Cristo cósmico, que nós podemos acessá-lo. É claro que para acessar Sirius, a gente precisa passar pelo cinturão de Órion, o que dá um pouquinho de trabalho. Mas a gente já fez as negociações. Estão bem encaminhados. Então, nós, ao passarmos por o cinturão de Órion, nós somos muito testados. Então, se vocês observarem dentro de vocês, principalmente aqueles que já estão numa caminhada aqui, que vocês estão sendo testados, é isso mesmo, tá bom? A coisa vai literalmente ferver dentro da gente, no sentido de teste. É mais ou menos como se a gente precisasse passar num vestibular. Passou, beleza. Vai lá e faz matrícula na universidade, tá? Não passou, tenta de novo, né? Estuda um pouquinho mais e vai. Então, esse é o convite, né? Que vocês se dediquem bastante para passar por esse cinturão de Órion. Eles são bastante exigentes. Né? E cruzando essa barreira, nós temos acesso a Sirius, então. Certo? Então, tudo isso está dentro dessa proposta dessa sessão. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Qual é a logística aqui, o procedimento? Nós vamos iniciar os decretos para aumentar a vibração da sessão. Tá? Lembrando que é livre, tá? Se vocês sentirem o estado de borracheiro, que é um estado de
maior sensibilidade e fechar o olho e ficar quietinho, está tudo bem também. Mas aqueles que querem se movimentar nesse sentido, podem então fazer os decretos. Depois a gente entra com a sessão musical em torno de 40, 45 minutos. Tá? Nós temos aí uma sessão musical que vai funcionar como uma preparação interna para o que vem depois. E o que vem depois? Toca um sino. Aí na hora do sino, nós temos alguns decretos que nós vamos fazer, baseado nessa experiência do eu sou. Então quando a gente fala eu sou o que eu sou, eu entro dentro de mim e me conecto comigo mesmo. E no momento que eu me conecto comigo mesmo, eu posso me comunicar e me conectar com qualquer estrutura do universo, seja atômica, intraatômica ou cósmica, planetária, galáctica. Não existe limite para esse tipo de conexão. Cumprindo uma lei hermética, nem tal como é abaixo, é acima, tal como é dentro, é fora. Então nós temos essa lei hermética que, de alguma forma, precisa ser colocada na prática para que ela seja evidenciada. Tá? Então como que nós vamos fazer isso? Fazendo esse exercício. Tá? Então esse exercício é para evidenciar na prática, né, de uma maneira palpável, essa lei hermética do tal como é dentro é fora, tal como é abaixo é acima. Ok? Então, essa é a proposta da sessão. Tudo bem? Então, só para quem não me conhece, eu sei que tem algumas pessoas que estão chegando agora. Meu nome é Gilberto Franzoni e eu tenho feito essas sessões instrutivas há algum tempo já. Mais ou menos 3 para 4 anos já. 2020 a gente começou. E essas sessões instrutivas elas têm crescido, né, em nível e em sucesso de realização. Tá? Então, aqueles que buscam, né, essa realização dentro de si, aqueles que buscam isso, têm a oportunidade, né, de vir aqui na sessão e encontrar isso. Tá? As sessões são livres, qualquer pessoa pode participar. Se vocês gostarem, de repente, vocês que estão chegando pela primeira vez, convidarem outras pessoas, tá? Vocês podem convidar, não tem problema nenhum. O que nós buscamos aqui é o despertar da consciência, como o Ítalo falou. Então, o chá como uma forma, vamos pensar, tecnologia. Uma tecnologia da natureza, por que não? Uma tecnologia espiritual que faz com que a gente entre dentro de nós e faça um movimento interno no sentido do nosso próprio autodescobrimento. Então, o nosso despertar da consciência pode ser favorecido por várias coisas, por vários movimentos, por várias ações. Quais são elas? Beber o chá, meditação, mantras. Hoje nós vamos utilizar esses dois recursos, o chá e os mantras, tá? E os decretos. Nós podemos também ter outros recursos igualmente interessantes para o nosso despertar. O jejum. Inclusive, nós já temos um jejum programado para janeiro. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, pode pesquisar no meu site, gilbertofranzoni.com. Tem lá informações sobre o jejum, o que vai ser esse jejum de janeiro, tem alguns artigos que eu escrevi. Tá? Então, para vocês começarem a se familiarizar com o que nós estamos fazendo aqui. Então, se é essa busca que você tem, né, de encontrar dentro de você algo diferente, você vai encontrar aqui por meio desses recursos. Tá? Mas lembrando que, apesar do chá ser muito interessante, ele é um recurso. Certo? Assim como nós temos outros recursos. A meditação é um recurso, o jejum é um recurso, os decretos são um recurso. A forma de transmutar a energia é um recurso muito importante no caso. Tá? Então, é importante que vocês entendam que todas essas formas que eu acabei de citar são recursos para que você se autodescubra, para que você comece a perceber quem você é de fato e se autorrealize. O que seria uma autorrealização, que é o motivo básico de nós estarmos aqui? É fazer com que aquilo que você é nas dimensões superiores, né, para quem tem uma cultura mística, religiosa, aquilo que você é no céu, né, nas dimensões superiores, venha e se manifeste aqui. Mas de uma forma plena, não de uma forma camuflada, tá? De uma forma plena. 100% acontecendo mesmo. Celularmente, psicologicamente, emocionalmente. Aqui. Você é aquilo que você é. Tá? Então, esse exercício que nós vamos fazer hoje é justamente para trazer vocês para essa vibração. Tá bom? Então, pessoal, a gente
tem uma sequência, né, que eu falei para vocês, desses decretos. Depois a gente passa ali um pouquinho de música, uns 40 minutos. Tem o sino, aqueles que quiserem fazer o exercício já estão convidados a fazer, está aí o exercício na folhinha. Depois nós temos mais umas 2h30 de música, então a gente vai ficar o dia inteiro aqui, tá? Então tenham paciência com você mesmo, e se sinta ao máximo confortável possível. Aí, tá? Os exercícios são todos sentados, a gente não precisa se levantar, não tem nenhuma postura corporal que não vai fazer diferente. E ao final, né, a gente aí por volta das 3h30, 4h vai estar concluindo a sessão. E daí a gente conversa um pouquinho, caso vocês queiram. Se alguém tiver compromisso, vai estar liberado. Também tem, o pessoal trouxe ali uma comidinha também, que normalmente depois da sessão a gente gosta de comer um pouquinho. O fundamento da comida é evidente que é para socialização, mas também tem um processo de estabilização. Porque o que nós chamamos de alta frequência, ou borracheira, leva a pessoa muito alta e nas suas dimensões. Aí para ela voltar aqui para a Terra, a gente usa a comida para trazer ela para o chão de novo, tá? Então, se vocês, principalmente as pessoas que estão vindo pela primeira vez, se vocês tiverem a sensação de sair do chão, é normal, tá? É isso mesmo. É isso mesmo que vai acontecer. Essa é a sensação que você está saindo do seu corpo mesmo, está saindo do chão. Se você tiver algum tipo de receio ou medo, basta abrir o olho. Você vai ver que você está no corpo, tá? Mas a sensação é como se estivesse saindo do corpo. Se você tiver alguma dificuldade muito grande de lidar com isso que nós chamamos de borracheira, a técnica mais rápida é tirar o sapato e pôr o pé no chão. Você vai produzir um aterramento e daí você estabiliza. Tá? A questão, por exemplo, para o pessoal que chegou aí a primeira vez, né? Se começar a movimentar demais o corpo. Né? Se começar a movimentar demais o corpo, normalmente os plexos entram em atividade. Então nós temos vários plexos, cabeça, aqui, garganta, são vários plexos. E como o chá está no estômago, ele faz esse do estômago entrar em bastante atividade, ele gira rapidamente. No momento que esse plexo gira rapidamente, a pessoa pode ter um desconforto estomacal, tá? Que algumas pessoas relatam, né, que é a tal da limpeza, que vai vomitar. Bom, aqui a gente pensa que não há necessidade disso. Então, como que a gente faz para sair dessa armadilha, né? A gente olha para cima, certo? Por quê? Porque o chá possibilita que a gente tenha visão de dimensões, visão dimensional. Então, para baixo, negativo, aqui é o aqui mesmo, e para cima, dimensões superiores. Então, a gente olha para cima e puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Assim a gente harmoniza os nossos plexos. A hora que eles se alinham e estabilizam, mesmo na alta frequência, aí essa sensação de mal-estar passa. E a experiência segue muito bem. Tá bom? Como já está chegando a borracheira aí, então eu já vou parar de falar e a gente começa aí com os decretos. Ok? Pessoal, então olha, nós temos a primeira parte aí, que é uma introdução, a gente vai fazer uma vez só, tá bom? A gente pode ler todos juntos. Depois nós vamos fazer na sequência ali, ó, tem vários decretos. Nós podemos fazer 3 vezes cada decreto, ok? Isso vai dar uma ótima estabilizada na sessão. No verso da folha vai até o decreto número 10, depois nós temos a conclusão dos decretos, tá certo? Então aqueles que sentirem no coração que querem fazer, a gente pode começar. Podemos começar? Ok, então... Olha, eu vou lendo aqui e vocês vão me acompanhando. Podemos fazer todos juntos, tá? Começando. Em nome da nossa presença do Eu Sou, invocamos os 7 arcanjos e suas legiões de luz. Invocamos o Mestre Samael Onveor, Jesus Cristo, San Germain, Onritas e o Senhor Maitreya, para que direcione a sua luz, energia e consciência para abençoar a vida e para ajudar-nos a realizar as seguintes metas. Pedimos a nossa presença do Eu Sou para ajustar os nossos pedidos de acordo com o que for melhor para as nossas almas e para as almas daqueles por quem estamos decretando. Pedimos em especial por todos aqui presentes que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a sabedoria e a força de vontade necessária para superar todos os obstáculos.
Pedimos à Mãe Divina, à Mãe Cósmica, que nos abençoe, proteja e abra nosso coração para receber a graça que mais estamos precisando neste momento. Pedimos ao Cristo Cósmico, ao Santo Cristo Pessoal, nosso Salvador, que trabalhe intensamente neste momento os defeitos e agregados psicológicos que carregamos dentro de nós. Pedimos que se expanda a chama violeta no nosso coração, purificando nossos 4 corpos inferiores, transmutando toda energia mal qualificada que tenhamos imposto sobre a vida e que brilhe o raio da misericórdia através da terra, dos elementais e de toda a humanidade, e respondam a este nosso chamado infinitamente, imediatamente e para sempre. Entregamos a energia gerada pelos decretos ao Mestre Saint-Germain para que dissolva o nosso karma planetário, do Brasil, familiar e individual. Pedimos ainda que estes decretos sejam multiplicados pelo 3 vezes 3, pelo 10 vezes 10, pelo 10.000 vezes 10.000, e por todos os fatores de multiplicação dispensados pelos mestres ascensos, que nos permitam utilizar agora, de acordo com a graça divina dos mestres da chama violeta, e que sejam ajustados conforme a vontade de Deus. Muito bem, então essa é a introdução. Então começamos ali o Pai Nosso do Eu Sou. Tá? Podemos fazer todos juntos também. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra assim como eu sou no céu. A todos dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia toda a vida. E eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino. Eu sou o poder. E eu sou a glória de Deus em manifestação eterna e imortal. Tudo isso eu sou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra assim como eu sou no céu. A todos dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia toda a vida. E eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino. Eu sou o poder. Eu sou a glória de Deus em manifestação eterna e imortal. Tudo isso eu sou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra assim como eu sou no céu. A todos dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia toda a vida. E eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino. Eu sou o poder. Eu sou a glória de Deus em manifestação eterna e imortal. Tudo isso eu sou. Seguindo aí o número 2, Ave Maria do Eu Sou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte.
Agora nós vamos para o número 3, que é o decreto de São Miguel. Tá? Alguns já conhecem, quem não conhece, eu vou fazer uma vez aqui para vocês pegarem o ritmo, tá bom? Ó, então, o decreto é assim, ó. São Miguel, à frente São Miguel, atrás São Miguel, à direita São Miguel, à esquerda São Miguel, acima São Miguel, abaixo São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. Tá? Essa aqui é a cadência, tá bom? Então, o pessoal aqui vai fazer pela primeira vez, vai pegando um jeitinho que está do lado aí. Começando então. São Miguel, à frente São Miguel, atrás São Miguel, à direita São Miguel, à esquerda São Miguel, acima São Miguel, abaixo São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. São Miguel, à frente São Miguel, atrás São Miguel, à direita São Miguel, à esquerda São Miguel, acima São Miguel, abaixo São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. São Miguel, à frente São Miguel, atrás São Miguel, à direita São Miguel, à esquerda São Miguel, acima São Miguel, abaixo São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. Seguindo aí para o número 4, tubo de luz. Começando. Presença do eu sou tão amada. Cela-me no tubo de luz, da chama dos mestres ascensos, em nome de Deus agora invocada, que Ele liberte o meu templo de toda discórdia que me é enviada. A chama violeta invoco agora, para todo desejo consumir, e arder pela liberdade, até no seu fogo me fundir. Presença do eu sou tão amada, cela-me no tubo de luz, da chama dos mestres ascensos, em nome de Deus agora invocada, que Ele liberte o meu templo de toda discórdia que me é enviada. A chama violeta invoco agora, para todo desejo consumir, e arder pela liberdade, até seu fogo me fundir. Presença do eu sou tão amada, cela-me no tubo de luz, da chama dos mestres ascensos, em nome de Deus agora invocada, que Ele liberte o meu templo de toda discórdia que me é enviada. A chama violeta invoco agora, para todo desejo consumir, e arder pela liberdade, até no seu fogo me fundir. Virando a folha, nós temos o decreto 5 ali, que é o decreto da chama violeta mesmo. Tá bom? Vamos fazer 3 vezes também. Começando aí, ó. Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluz. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta, radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluz. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta, radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluz. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta, radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Muito bem, passando ali para o número 6, eu sou luz, por Cutiron. Tá? O pessoal que vai fazer pela primeira vez, acompanha o ritmo, tá bom? Começando então. Eu sou luz, luz resplandecente, luz radiante, luz intensificada. Deus consome a minha escuridão, transformando-a em luz. Hoje eu sou o foco do sol central. Através de mim corre um rio de cristal, uma fonte vivente de luz que não pode ser corrompida por pensamentos e sentimentos humanos. Eu sou um posto avançado do divino. A escuridão
escuridão que se serviu de mim é consumida pelo poderoso rio de luz que eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu vivo, eu vivo, eu vivo na luz. Eu sou a mais completa dimensão da luz. Eu sou a mais pura intenção da luz. Eu sou luz, 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 inundando o mundo onde quer que eu vá, abençoando, fortalecendo e anunciando o propósito do reino dos céus. Eu sou luz, luz resplandecente, luz radiante, luz intensificada. Deus consome a minha escuridão, transmutando em luz. Hoje eu sou o foco do sol central. Através de mim corre um rio de cristal, uma fonte vivente de luz que não pode ser corrompida por pensamentos e sentimentos humanos. Eu sou um posto avançado do divino. A escuridão que se serviu de mim é consumida pelo poderoso rio de luz que eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou luz. Eu vivo, eu vivo, eu vivo na luz. Eu sou a mais completa dimensão da luz. Eu sou a mais pura intenção da luz. Eu sou luz, 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 inundando o mundo onde quer que eu vá, abençoando, fortalecendo e anunciando o propósito do reino dos céus. Muito bem, a frequência está começando a subir, né? E é para ser assim mesmo, tá bom? Então essa sensação, né, que a gente chama de borracheira, ela vai começar a chegar aí para vocês e vocês vão aproveitá-la para fazer esses decretos mais intensamente ainda e observar o que acontece dentro de vocês. Vamos lá para o 7, então. Decreto de coração, cabeça e mão por Elmória. Começando lá, coração. Fogo violeta, divino amor, no meu coração reluz teu fulgor. És misericórdia em manifestação, mantém para sempre a nossa união. Fogo violeta, divino amor. Vocês podem escolher, quiser fazer do coração, cabeça e mão, ou pode fazer na sequência e depois fazer tudo de novo. Vamos fazer, eu acho melhor fazer inteiro, tá? Porque é um decreto só. Então, passamos para a luz do eu sou, tá? Então, cabeça. Luz do eu sou, Cristo em mim. Liberta minha mente agora. Fogo violeta, brilho sem fim. Minha mente envolve nesta hora. Deus que me dás o pão diariamente. Teu fogo violeta preenche minha mente. E com a tua celeste radiação, minha mente se torna luz em ação. Eu sou a mão de Deus em ação. A vitória sempre conquistando. Minha alma pura com satisfação, o caminho do meio vai brilhando. Fogo violeta, divino amor, no meu coração reluz teu fulgor. És misericórdia em manifestação, mantém para sempre a nossa união. Luz do eu sou, Cristo em mim, liberta minha mente agora. Fogo violeta, brilho sem fim, minha mente envolve nesta hora. Deus que me dás o pão diariamente, teu fogo violeta preenche minha mente. E com a tua celeste radiação, minha mente se torna luz em ação. Eu sou a mão de Deus em ação, a vitória sempre conquistando. Minha alma pura com satisfação, o caminho do meio vai brilhando. Fogo violeta, divino amor, no meu coração reluz teu fulgor. És misericórdia em manifestação, mantém para sempre a nossa união. Luz do eu sou, Cristo em mim, liberta minha mente agora. Fogo violeta, brilho sem fim, minha mente envolve nessa hora. Deus que me dás o pão diariamente, teu fogo violeta preenche minha mente. E com a tua celeste radiação, minha mente se torna luz em ação. Eu sou a mão de Deus em ação, a vitória sempre conquistando. Minha alma pura com satisfação, o caminho do meio vai brilhando. Passamos ali ao número 8, mantras para a purificação dos chakras. Começando. Meu chakra do coração é um chakra de fogo violeta. Meu chakra do coração é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da garganta é uma roda de fogo violeta. Meu chakra da garganta é a pureza que Deus deseja. Meu plexo solar é um sol de fogo violeta. Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu terceiro olho é um centro de fogo violeta. Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja.
chakra da base é uma fonte de fogo violeta. Meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra do coração é um chakra de fogo violeta. Meu chakra do coração é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da garganta é uma roda de fogo violeta. Meu chakra da garganta é a pureza que Deus deseja. Meu plexo solar é um sol de fogo violeta. Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu terceiro olho é um centro de fogo violeta. Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da alma é uma esfera de fogo violeta. Minha alma é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da coroa é um lótus de fogo violeta. Meu chakra da coroa é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da base é uma fonte de fogo violeta. Meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra do coração é um chakra de fogo violeta. Meu chakra do coração é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da garganta é uma roda de fogo violeta. Meu chakra da garganta é a pureza que Deus deseja. Meu plexo solar é um sol de fogo violeta. Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu terceiro olho é um centro de fogo violeta. Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da alma é uma esfera de fogo violeta. Minha alma é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da coroa é um lótus de fogo violeta. Meu chakra da coroa é a pureza que Deus deseja. Meu chakra da base é uma fonte de fogo violeta. Meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Respira fundo aí, tá? Que a frequência está subindo. E vamos para o número 9. Mantras para a era de Aquário. Começando. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Minha família é uma família de fogo violeta. Minha família é a pureza que Deus deseja. Meu lar é um lar de fogo violeta. Meu lar é a pureza que Deus deseja. Minha cidade é uma cidade de fogo violeta. Minha cidade é a pureza que Deus deseja. O Brasil é um país de fogo violeta. O Brasil é a pureza que Deus deseja. A Terra é um planeta de fogo violeta. A Terra é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Minha família é uma família de fogo violeta. Minha família é a pureza que Deus deseja. Meu lar é um lar de fogo violeta. Meu lar é a pureza que Deus deseja. Minha cidade é uma cidade de fogo violeta. Minha cidade é a pureza que Deus deseja. O Brasil é um país de fogo violeta. O Brasil é a pureza que Deus deseja. A Terra é um planeta de fogo violeta. A Terra é a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Minha família é uma família de fogo violeta. Minha família é a pureza que Deus deseja. Meu lar é um lar de fogo violeta. Meu lar é a pureza que Deus deseja. Minha cidade é uma cidade de fogo violeta. Minha cidade é a pureza que Deus deseja. O Brasil é um país de fogo violeta. O Brasil é a pureza que Deus deseja. A Terra é um planeta de fogo violeta. A Terra é a pureza que Deus deseja. Respirando fundo, então. Vamos para o último, né? O último decreto. Eu sou a luz do coração. Começando. Eu sou a luz do coração. Que brilha nas trevas do ser e tudo transforma. Eu sou adorado da mente de Cristo. O meu amor eu envio para o mundo, para apagar todos os erros e todas as maneiras de derrubar. Eu sou o poder do amor infinito, que se expande até alcançar a vitória no mundo que não tem fim. Eu sou a luz do coração, que brilha nas trevas do ser e tudo transforma. Eu sou adorado da mente de Cristo.
bem, concluímos aí os decretos. Agora nós vamos ali na última parte e fazer a conclusão, tá? Observe que aquela primeira frase ali, a gente fala 3 vezes, tá certo? Então vamos lá, todos juntos, então, concluindo. E com toda a fé, eu aceito conscientemente que isso se manifeste, se manifeste, se manifeste. E com toda a fé, eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé, eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Muito bem, pessoal, então concluímos aí os decretos. Agora vem então um pouquinho de música. E daqui a uns 40 minutos mais ou menos a gente faz os decretos que estão na sequência ali, na folhinha 2 e na folhinha 3. Tá certo? Então, até daqui a pouco. Se por acaso alguém quiser beber mais chá, o Ítalo vai servir, tá? É que a gente toma só um pouquinho para dar esse começo, né? Essa que é a estratégia de hoje. Agora, se caso vocês quiserem beber uma quantidade maior, tá tudo bem. Pode vir aqui que o Ítalo serve para você. Pessoal, então, para aqueles que quiserem, agora é a hora do nosso exercício. Nós vamos abrir na página 3. Como a borracha ainda está bem alta, hoje foi nos autorizado a fazer de uma forma diferente. Eu vou falar e vocês falam na sequência, tá bom? Aí vocês podem aproveitar o exercício e fechar os olhos. Vamos experimentar assim hoje. Vocês concordam? Tá tudo bem com vocês? Tudo bem aí? Então, assim, para que se cumpra o que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima, do mestre Hermes Trismegisto, nós vamos fazer esse exercício aqui, ok? Para aqueles que quiserem, tá bom? Assim que vocês estiverem prontos, a gente começa. Então, para aqueles que quiserem, começando. Em nome do eu sou o que eu sou. Em nome do eu sou o que eu sou. Peço o acesso vibracional. Peço o acesso vibracional. Aos seres atômicos e cósmicos. Aos seres atômicos e cósmicos. Abro meu coração. Abro meu coração. Para conhecer. Para conhecer. A verdade. A verdade. Sobre o microcosmos. Sobre o microcosmos. E o macrocosmos. E o macrocosmos. Bom, então essa é a introdução. Agora, procurem fazer com que essa introdução penetre dentro de vocês, camada por camada, até chegar de fato ao seu coração. Nós vamos fazer um alinhamento do nosso corpo, tá? Sintonizando todo o ser que nós somos. Começando. Eu sou o que eu sou.
Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo do Pai. Eu sou o corpo do Pai. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Bom, agora vamos virar a página. Muito bem, podemos seguir. Agora então nós vamos fazer a sintonia com o planeta Terra e o elétron. Respira fundo. Vamos começar. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a Terra. Eu sou a terra. Eu sou Melquisedeque. Eu sou Melquisedeque. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou um elétron do corpo cósmico. Eu sou um elétron do corpo cósmico. Um instantinho para meditar nessas palavras. Ok, vamos para o próximo estágio. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o sistema solar. Eu sou o sistema solar. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou um átomo do corpo cósmico. Eu sou um átomo do corpo cósmico. Sinta-se agora o átomo e o próprio sistema. Respira fundo, vamos para o próximo estágio. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o sol do sol. Eu sou o sol do sol. Eu sou Alcione. Eu sou Alcione. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou uma molécula do corpo cósmico. Eu sou uma molécula do corpo cósmico. Ok, sinta-se a própria molécula agora. E ao mesmo tempo sinta-se Alcione, uma estrela que comporta 7 sóis. Ok, nós temos permissão para ir para o próximo estágio. Vamos a ele então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o centro espiritual cósmico. Eu sou o centro espiritual cósmico. Eu sou Sirius. Eu sou Sirius. Eu sou a galáxia. Eu sou a galáxia. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou uma célula do corpo cósmico. Eu sou uma célula do corpo cósmico. Ok. Temos permissão para seguir. Seguindo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o superaglomerado de galáxias. Eu sou o superaglomerado de galáxias. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou um órgão do corpo cósmico. Eu sou um órgão do corpo cósmico. Ok? Vamos para concluir esse exercício. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o cosmos. Eu sou o cosmos. Eu sou o universo. Eu sou o universo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo cósmico. Eu sou o corpo cósmico. Vamos concluir então essa primeira parte. Vamos lá. Eu sou o que eu sou. 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 Eu sou o que eu sou.
Eu sou o que eu sou. Eu sou Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. 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 Então sinta essas palavras entrando dentro de vocês, penetrando bem fundo. Esse exercício, ele que vai dar um norte para vocês no que vem depois aí na sessão. Bom, o exercício se propõe a fazer o micro e o macro, tá? Então, a gente vai seguir na próxima página, que é a página 5. Tá tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Sim. Respira fundo aí para a gente seguir para o próximo. Podemos começar? Então vamos lá. Seguindo aqui no próximo exercício da página 5. Em nome do eu sou o que eu sou. Em nome do eu sou o que eu sou. Peço acesso vibracional aos regentes cósmicos. Peço acesso vibracional aos regentes cósmicos. Abro meu coração. Abro meu coração Para conhecer. para conhecer A verdade. a verdade Sobre o templo coração. sobre o tempo e coração. Morada dos gênios siderais. Morada dos gênios siderais. Faça então com que essas palavras entrem bem fundo dentro de você. Chegando até mesmo ao coração. E pedindo então permissão porque vem na sequência. Ok. Então nós já temos essa permissão do íntimo para fazer essa experiência. Vamos seguir. Vamos fazer a sintonização com a Terra. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a Terra. Eu sou a terra. Eu sou o Melquisedeque. Eu sou Melquisedeque. Vira na página. Nós vamos ali para a parte da sintonia com o satélite. Nossa Lua. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a Lua. Eu sou a lua. Eu sou o Gabriel. Eu sou Gabriel. Temos a permissão para seguir. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Vênus. Eu sou Vênus. Eu sou Uriel. Eu sou Uriel. Sinta isso no coração de vocês. Essas palavras entrando e fazendo parte de vocês. Sintonizando o planeta Mercúrio. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Mercúrio. Eu sou Mercúrio. Eu sou Rafael. Eu sou Rafael. Passando ao próximo estágio. Sintonizando o Sol, a estrela que nos ilumina. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o Sol. Eu sou o Sol. Eu sou Micael. Eu sou Micael. Ok, vamos ao próximo estágio, sintonizando o planeta Marte. Eu sou o que eu sou. Eu sou Marte. Eu sou o que eu sou. Eu sou Marte. Eu sou Samael. Eu sou Samael. Muito bem, temos autorização para passar para o próximo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o cinturão de asteroides. Eu sou o cinturão de asteroides. Eu sou Ceres. Eu sou Ceres.
Observe o que o guardião também está ensinando para vocês. Em que parte do corpo mexe? Podemos seguir? Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Júpiter. Eu sou Júpiter. Eu sou Zacariel. Eu sou Zacariel. Podemos passar para o próximo? Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Saturno. Eu sou Saturno. Eu sou Orifiel. Eu sou Orifiel. Ok, temos autorização para seguir. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Urano. Eu sou Urano. Ok, nós temos a passagem. Seguindo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Netuno. Eu sou Netuno. Ok, podemos passar. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o cinturão de Kuiper. Eu sou o cinturão de Kuiper. Eu sou Plutão. Eu sou Plutão. Muito bem, nós temos a passagem. Seguindo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o sistema solar. Eu sou o sistema solar. Eu sou Ors. Eu sou Ors. Nós temos autorização para seguir, então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o Sol do Sol. Eu sou o Sol do Sol. Eu sou Alcione. Eu sou Alcione. Muito bem. Temos autorização para seguir. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o centro espiritual cósmico. Eu sou o centro espiritual cósmico. Eu sou Sirius. Eu sou Sirius. Então. Eu sou o que eu sou. 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 Eu sou Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. 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 É isso, pessoal. O exercício está concluído. Agradeço a participação de todos. Nós vamos manter essa sintonia do Eu Sou Sirius, tá? Que é aquela estrela que está na divulgação, que eu coloquei lá na imagem, tá bom? Se vocês lembrarem da divulgação, na imagem lá do Instagram, aí vocês vão ver aquela estrela lá, tá? É uma referência importante para nós hoje. Bom, agora segue a sessão. São 2h30 mais ou menos de música. E uma boa sessão para todos. Se alguém quiser beber mais chá, o Ítalo vai servir, tá? Ali sempre fala ufa, cada sessão é um ufa, né? Todo mundo bem, aterrissaram, tem alguém que está mais aéreo. O que falar, né, gente? Agora eu fiquei numa enrascada aqui, eu vou buscar dentro de mim uma frequência. Eu já falo, Gilberto, a cabeça de homem, né? A parte técnica, ó, ensina as ferramentas aí, o que tem que falar.
A Lê tem toda essa parte fluida aqui. Vou caçar uma fluidez de mim, esse feminino aqui, para compartilhar. Ela alegra, né? A presença dela. Já sei. História engraçada. Esses dias eu estava na casa da minha mãe mexendo nas minhas ferramentas lá. Aí a minha mãe chega do nada, assim, e solta uma na minha cabeça. Então, você não quer falar do seu abandono? Minha mãe? Gente, internamente eu saí me virando vários tombos, assim, né? Aí eu me liguei, assim, e falei, vamos, mãe, tá? Né? E a gente sempre tem uma fluidez, assim, para conversar e tal, né? E você não sente nada assim, da sua infância, assim, tá tudo bem, né? Não tem nada. Mas não tem nada que te incomode? Eu falei, mãe, tem sim. Aí eu comecei a contar dos processos com a minha avó, né? E qual que é a associação com o que a gente viveu hoje aqui? Eu lembro que na minha infância, eu cresci com meus avós no meio do mato e eu tinha muita saudade, era muita saudade. Eu deitava num varandão e o céu era estrelado, né, no interior, e eu olhava para aquelas estrelas, para as estrelas, e sentia uma saudade, uma vontade de correr assim, apertar, e uma melancolia, um negócio meio maluco. Às vezes meus tios, meus primos passavam ali no varandão e falavam, esse menino bate bem da cabeça. Eu ficava 2 horas, 3 horas olhando ali vidrado e só vivendo os meus processos. Mas os meus processos eram interessantes, porque eu vivia estados de júbilo, de contentamento, de não falta, assim, né? E o meu meio era um pouco conturbado, né? E ali eu me sentia super bem. E hoje eu me relembrei de um processo, até os 26 anos, eu sentava de dia ou à noite, né? Ia resolver os meus processos conversando com as estrelas. E quando eu tinha a idade da Isa, assim, eu tinha crises existenciais bem engraçadas, assim, porque eu brigava com elas, né? Eu sentava naquele varandão, assim, e chorava, e ficava bravo, o que eu estou fazendo aqui, naquelas histórias, né? Tipo, me sentia deslocado, né? E me lembro também das experiências com meu avô, era um bálsamo, assim, porque ele não me dava respostas, mas as perguntas que ele me deixava, assim, eram bem instigadoras, né? Essa história das estrelas, um dia tinha um pé de girassol grande na frente de casa, ele pegou um arame e foi lá, retorceu aquele girassol para o outro lado, né? E o outro dia o girassol estava lá seguindo o sol, né? E aí ele soltava essas informações para mim, né? Onde que está essa consciência? O que discerne, né? Eu não esqueço dessas informações, né? E ele me instigava com meus processos, porque eu contava para ele, né? Estou conversando aqui, né? E ele falava ainda, eu teve uma experiência aqui, né? Ele falava, ó, a gente veio de Sírios. E para mim isso, cabeça de criança ali, nunca... Ele falava isso? Tanto que a minha mãe... E ele conhecia muito de constelações, né? E ele ficava mostrando. Mas eu vivia um processo diferente, porque quanto consciência ou mental, eu não entendia voluntade nenhuma o que ele estava falando, essa é a real. Mas o estado de leveza que eu tinha para lidar com as adversidades ali, eu encontrei um caminho. E esse caminho foi interessante, porque ali eu fui encontrando muitas mães e muitos pais na minha vida, tanto interno quanto externos, né? E essas conversas, né? Hoje olhando assim, foi o meu maior psicólogo, foi sentar e conversar com as estrelas. Porque na minha infância, grande parte das minhas decisões, desde pequeno, eram minhas. Não tinha muito a minha avó tinha 80 anos, 70 e poucos anos, meus avós, eles não davam conta de mim. Então, realmente, se eu quisesse fazer algo errado, eu teria essa liberdade para fazer. Meus tios moravam longe, né? E eu sei que eu entrava nesses processos, ia conversando e tendo insights, né? E fazendo esses espelhamentos internos e encontrando respostas. Então, já pelos 13 anos, assim, eu tive uma experiência bem legal, assim, né? Que a gente desce muitas vezes e
se olharmos direitinho, nós temos muita ajuda. A gente desce porque a gente quer descer ou precisa descer. Essa é a real. E não dá para dizer que estamos abandonados, né? Ou essas percepções internas, né? A vida como um todo é muito acolhedora, né? Ela, por mais que tenhamos os desconfortos, né? Eu fui observando que eu tinha muita colaboração, muita ajuda, e eu procurava agarrar nas mãos dessas pessoas, assim. A Lê fez uma viagem comigo e são pessoas que eu entro na casa delas e é família mesmo, assim, né? E foram muitas mães, né? Uma experiência bacana, que eu tinha 6 anos, eu entrava nesses fluxos assim, eu nem entendo como eu fazia as coisas, eu construía, e hoje ainda a minha mãe mostra coisas que eu construía com 4 anos, assim, que eu não sei como eu fiz, mas eu fiz. Mas tem uma cena interessante dessas muitas mães que eu encontrei, eu vi ela umas 3 vezes, assim, eu ia brincar de pega-pega, ela fazia um cafezão no final da tarde, assim, bem acolhedor pra gente. Os filhos delas e os vizinhos. Aí ela ia fazer aniversário. Uns 3 meses antes, eu sei que eu plantei uma flor num vasinho, cuidei e tal, e bem perto do dia do aniversário dela, aconteceu daquela flor abrir, eu entreguei uma planta que eu fiz a muda, né? E isso virou uma história, assim, que se passou 15 anos, ela cuidou dessa flor. E eu sumi durante 10 anos, assim, ela mandou uma mensagem. E aí ela mandou uma mensagem para mim via Facebook, né? A gente não usava, ela mandou uma mensagem com a foto daquela flor. Ela falou, você sabe o que é isso? E eu falei, não, né? Essa foi uma flor que você me deu quando você tinha, eu acho que 5, entre 6 anos e tal, né? Eu cuidei dela, né? Então eu sempre cuidei de você, né? E essa mesma resposta externa era a mesma que eu tinha internamente, né? Era uma frequência, só que eu ia seguindo, né? Não tinha questionamento, né? E o quanto isso me aliviava, né? Eu entendo isso hoje como um balanço energético, né? Porque para a gente lidar com essas trevas, né? Se a gente não se ancora, isso é muito claro internamente, né? Se a gente não se ancora nessas frequências, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade para lidar com os elementos. Eles já estão instalados, né? Então é igual dor de dente, a gente vai se manifestar, é agudo, nós já vivemos eles, então se a gente não se ancorar nessas virtudes para fazer esse balanço, fica muito dolorido, fica um caminho realmente de aprender pela dor. E olha que mesmo sabendo e recebendo essas informações desde a minha infância, não é desconhecido aqui, né? Os processos que eu vivo. Então, quando a gente tem que descer, a gente desce consciente também, não tem essa de descer inconsciente. Tem muito processo que eu vivi, né, que eu não, nesses estados de júbilo, de paz, né, eu até entendo a história de sair da porta do paraíso e descer, é porque está tão confortável aqui, né, internamente eu tinha essas respostas. Você não viu tudo, você não aprendeu tudo. Vai. E muitas vezes eu não queria ir, porque a gente sabe que é dor, né? Igual ir no hospital, tem alguma coisa para resolver, mas é desconfortável muitas vezes, né? Lidar com a gente mesmo, né? Com os nossos elementos, né? Tem muita coisa inconsciente, né? Para nós, né? Das nossas recorrências e traumas, né? E esses fios, né? Eu vivi cenários engraçados com o Gilberto, de puxando o barbantinho, né, dessas frequências. Um belo dia eu comecei para ele assim, qual a correlação disso com isso, de maneira bem objetiva, né? Porque eu não estava mais alcançando esses estados assim para conseguir lidar com essas coisas com consciência. Eu estava entregue àquilo, né? Eu falei para ele, isso de repente me toma, né? Aí eu fiz uma pergunta para ele, qual é a correlação do trauma com o ego, né? Porque dava a impressão que tinha uma fissura dentro de mim. E qualquer coisa que chegasse perto, eu reagia e já entrava no fluxo, não percebia. E aí ele trouxe uma resposta que eu lembro bem, né? Ele falou, são coisas diferentes, né? Mas o trauma ainda é produzido pelo elemento. Né? Mas ele abre o nosso campo. Então, aí eu fui puxar o barbante do trauma, né?
E atrás dessas respostas internas, né, que são personalizadas. Tomei um copo de chá no meio de uma crise de pânico. Só isso, só isso. Só isso, que é desce, né, vai ver. E foi. Aí eu fui descobrir realmente que as coisas têm uma origem. Em algum momento começou. Gente, eu fui passando, né, história com a minha mãe, né, fui passando de trauma aqui dessa vida de infância, né, de relacionamento, e depois comecei a me ver em inúmeras situações, né, e pulando de prédio, em guerra, e isso, e vivendo aqueles processos de muita dor. E eu fui rodando, assim, levando caldo, até que eu bati no pé de um cara gigante, que eu não sei quem é, e só escutei assim, tá liberado, acabou, mas eu fui vivendo aquilo. E aí essas frequências começaram a se estabilizar de novo em mim, né? Eu acho que agora eu posso voltar a conversar ali com as estrelas, né? Então, eu comentei isso várias vezes com o Gilberto, que eu vi uma espécie de um definhamento em vida, assim, de perca de consciência da minha infância até hoje. Esquecimento. Um cenário disso, assim, quando eu abandonei a minha criança interna, eu vivi alguns processos da minha vida e chegou uma época que um enviado, sei lá da onde, assim, né, chegou e perguntou para mim, qual é o seu apelido de infância? A minha família, né, e os meus amigos só me chamavam por esse apelido. E tinha um papagaio ainda na casa da minha avó, que era o dia inteiro chamando esse apelido. Eu fiquei uns 40 minutos, eu não lembrava daquela criança. E era só afeto, era só amor, né? E a gente vive esses processos de desconexão, né? E hoje foi legal também, porque eu me senti me reconectando novamente com as estrelas, né? E é isso. Dá voltas para chegar aqui. Quero agradecer a disponibilidade em beber chá, né? Que hoje todo mundo bebeu chá sem medo, né? De ser feliz. Pessoal, boa tarde. E aí, tudo certo? Tá legal ali? Pessoal, então, a proposta da sessão era estudar o micro e o macro, né? E eu tinha uma proposta minha particular, né? Que era... Eu já fui até Sirius, né? Então, a minha proposta hoje era levar mais alguns comigo, né? Então, alguém aí viu a Cidade Branca, né? Cidade de Cristal. Então, quem viu foi, tá? Sim, lógico, né? Paga-se um preço para levar uma turma lá para lá, né? Mas eu aceitei, né, esse preço e paguei de coração. Bom, o que é Sirius para nós? Por que é tão importante chegar lá até Sirius? Porque ela tem uma cultura cristalina. Cristo, cristal. Né? Cristo, cristal. Então nós temos ali os seres de Sirius, eles são a representação cósmica do Cristo para nós. Então são seres limpos, absurdamente limpos, assim. São Cristos mesmo, homens e mulheres autorrealizados. E eles se manifestam aqui no mundo físico. Às vezes eles gostam de trazer mensagem pelos passarinhos. Então é legal que quando vocês estiverem assim meditando e algum passarinho começar a dar uma piada, vocês prestem atenção. Eles gostam de trazer mensagem pelos passarinhos. Numa sessão passada eles trouxeram uma mensagem para a gente nos passarinhos. Qual que é a outra vantagem também de a gente se conectar com os Sirius? O nosso corpo cristalino está lá. Ou seja, o que é o nosso corpo cristalino? É a decodificação do nosso DNA Cristo. Entendeu? Então nós temos um corpo do Cristo. E ele está guardadinho. Aonde? Em Sirius. E você precisa, caso você queira, lógico, né? Se você quiser, precisa ir lá buscar. Tá? Então hoje foi possível levar alguns. E esses alguns que conseguiram ver a cidade de Cristal, né, fomos de nave, evidentemente, tá? Tem uma nave aqui em cima, tá? A nave vai onde o seu comandante está. Tá? Então é assim. O barracão deu conta de segurar.
altura da nave, né? Não, é que a nave tem 2 quilômetros, né, de tamanho. Não tem nada a ver, tá lá em cima. Eu tô falando que tá em cima aqui, né? Ô Gilberto, pra entrar na nave é aquele negócio de abdução mesmo, né? Que a É, água tinha chupa. um negócio. Tubo de luz, né? Eu sou o tubo de luz. Chupa. Então eu fui. É, você foi? Eu fiz questão de te levar. Bem, você vai também. Até uma hora eu tava aqui assim, eu olhei, mas cadê ela? Não, esquenta a cabeça, que ela tá indo. Então, assim, essa turma de sírios, foram eles que construíram as pirâmides. Tá? Eles são os verdadeiros autores das pirâmides. Teve a participação de seres humanos, mas eles são os verdadeiros autores. Tá? Entre 11 e 12 mil anos atrás. Não tem nada a ver com esses 5, 6 mil anos que eles estão falando por aí, das pesquisas, não. Tá? Era uma estrutura totalmente diferente naquela época. O Rio Nilo se aproximava das pirâmides. Inclusive, só tem até marca de água lá na Esfinge também. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode comprovar, assim. Então, esses são os verdadeiros autores dessas pirâmides. Não fizeram só as do Egito, fizeram em outros lugares também. A Mauri estava comentando sobre isso. Então, eles deixaram a marca deles, né? Esse povo. E eles estão em conexão novamente com o planeta Terra. Porque existe uma espécie de relógio cósmico. Tá batendo o sino, igual a gente vai fazer exercício, toca o sino. É a hora de a gente fazer exercício. Então está batendo o sino, né, que essa é a parte desagradável da história. Está batendo o sino do Apocalipse. Então, quando chega esse sino, vem então essa população para poder equilibrar as forças. Muita degeneração, seres de alta hierarquia entrando no sistema para equilibrar. Senão o planeta, literalmente. Então, esses seres estão entrando agora, eles vão formar, né, esses seres vão formar a nova raça, chamada Coradi, como alguns de vocês já receberam essa informação. E esses seres, né, tanto os seres de Sírios, quanto os seres das Pleiades, começam a encarnar, assim, em grande fluxo no planeta Terra. Em cima das 3 pirâmides lá do Egito, abriu-se um portal. E foi feita a conexão com Sírios. Tá? Essa conexão com Sírios, no momento que ela se estabelece, então daí eles conseguem mandar esses princípios reencarnantes, né? são mestres mesmo, via fluxo de luz. Tá? Então, uma alma, vamos chamar, para ficar mais fácil de a gente entender, né? Uma alma sai de uma estrela e chega até a nossa estrela por um fluxo de luz. Tá? Então, é um fluxo de luz, tá? Um raio laser. Assim, né? Aí ela vem até o Sol e daí ela é designada para um dos planetas. Alguns vão vir para cá, outros vão para Marte, outros vão para Vênus, mas enfim, o fluxo está acontecendo. Tá? Qual que é a outra vantagem também de entrar em contato com essa turma de Sírios? Lá, né, dentro de Sírios, num determinado templo da catedral, tem o Salão dos Espelhos. Isso é muito importante de vocês entenderem hoje. Assim. Muito, muito importante. Inclusive, eu fui provado hoje e escorreguei no Salão dos Espelhos. Tá? E depois me recuperei. Mas fica aquela sensaçãozinha de né? Não passei naquela provinha ali. Né? Tudo que eu vejo no outro é meu. Essa foi uma prova difícil e eu dei uma escorregada hoje nela. E é assim. Esse é o Salão dos Espelhos. Os maias falam sobre o Salão dos Espelhos. Nós estamos, em 2012, foi aberta essa possibilidade de nós nos autoconhecermos pelo outro. Esse é o Salão dos Espelhos. Então, o que eu enxergar no outro é meu. E essa é uma verdade que vocês vão olhar dentro de vocês e vão pesquisar dentro do coração de vocês e vocês vão ver o quanto ela é absurdamente verdadeira. Bom, no momento que eu me recupero e consigo passar na prova, então eu pude quebrar o meu próprio espelho. Foi muito interessante essa experiência, que no momento que eu quebro o meu espelho, eu sou convidado a ir em Sirius B. Então, aonde tem muita luz, tem muitas trevas. Então, eu fui conduzido para Sirius B. O que é Sirius B? É uma estrela que fica ao lado de Sirius. Sirius é uma supergigante, né? Linda. E aí é o quê? O habitáculo de outros seres. O outro lado, né?
O Darth Vader da história. É a chamada lua de Sirius. Mas ela não é necessariamente uma lua. Ela é uma estrela, só que super densa. Bom, aí o que aconteceu? Fui lá visitar velhos companheiros. Um dia passei por lá. Eu precisei enfrentá-los. Porque a gente só consegue passar por eles enfrentando. É por isso que vocês precisam se fortalecer no eu sou. Que o Ítalo falou hoje, fantástico assim. Se fortaleça no eu sou, porque assim você passa por essas provas. Se naquele momento ali eu não soubesse exatamente quem eu sou, não tinha como passar naquela prova. É muita pressão. Muita pressão. De todos os lados, de todas as formas, muita pressão. E parece que vai... A sensação é de altíssima gravidade que vai apertando, gente, apertando. Né? E bom, finalizado o processo, concluí, né, a extraída, porque assim, o que é isso? Uma espécie de mineração cósmica. Um dia eu passei por ali e deixei o que ali? Partes minhas. Minha própria essência, minha própria energia. Né? Fiz acordos, busquei poder. Assim que funciona. E daí o que eu precisei fazer? Entrar lá e pegar tudo que era meu de volta. E renunciar a tudo aquilo que eles tinham me oferecido. Por isso que eu ensino a lei da renúncia. Por favor, com licença. Pode renunciar tudo de uma vez? Eu renuncio tudo. Pode? Vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência mental que é fácil de fazer. Ó, antigamente, isso aqui era um galinheiro. Nossa! Né? Quantas galinhas estavam aqui? Umas 10 mil? Vamos supor que você veio naquela época e não agora. Você conseguiria pegar as 10 mil de uma vez? Só com seus braços? Não, né? Não dá. Respondida a pergunta? Respondeu. Obrigada. Isso. Fácil de entender, né? É por partes. Certo? Por partes. Fiz um pouco hoje, um pouco amanhã. Lei do ritmo. Não perca o ritmo. Faça mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Um dia você se torna mestre. É. Ia ser tão fácil, né? Não sei tudo agora, não pegar galinha. Eu queria isso, né? No momento que você se torna mestre em pegar galinha, você pode ensinar outros a pegar galinha. Aí você pega o microfone e vem falar. É verdade, gente. Não é nada mais do que eu faço aqui. Meu papel é só esse. Gente, ó, existem determinados elementos dentro de nós que têm característica animal e a gente precisa resgatá-los. Você vai lá, pega uma perninha. Isso. Pode ser a galinha, pode ser o porquinho, pode ser a vaquinha, pode ser qualquer bicho. Tá? O cavalo, ou qualquer um. Esses elementos precisam ser resgatados. E aonde a gente fez associações energéticas precisa ser eliminado. Assim nós vamos desvinculando dessa turma das trevas. Não é possível ir para a luz com vínculo nas trevas. Não dá para servir a dois senhores. Tá? Então, esses seres das trevas também eles não são ruins. Né? O que a gente observa? As religiões colocam esses seres das trevas como demônio. Não é assim? Não. O que isso faz na mente de uma pessoa? Tem um demônio aqui, chifrudo, cabeçudo, cheio de rabo e tal. Eu vou ficar com medo. Mas não é para ser assim. O medo é um artifício. Tá? O medo é só um artifício. Então, no momento que eu vejo aquela estrutura, não importa como ela se mostrou para mim, no momento que eu não tenho medo, porque eu estou me autoafirmando no eu sou, aquilo já desmancha tudo. Já não é aquela forma. Até porque eu mesmo criei aquilo também. Exatamente. E se por acaso algum desses, os gregos chamavam de daimons, né? Não são bons nem ruins, eles são o que eles são. Se um desses se aproxima, qual é a função dele? Tudo tem função no universo. A função dele é o treinamento. E como é que ele pode pegar dentro de nós? Fala assim, poxa, eu sou um ser independente daquela coisa ali. Como é que ele consegue mexer comigo? Porque eu dei a minha energia para ele. Em algum momento da minha existência, não importa quanto. 1000 anos atrás, 2000 anos atrás,
Essa história de Sirius B comigo é de milhões de anos atrás. Em algum dia eu passei por lá, em algum dia eu fiz essa experiência. Então, tudo é experiência. Se um dia nós caminhamos nas trevas, ok, experiência. Agora eu vou caminhar na luz. Certo? E vou encontrar o meu caminho do meio. Nem muito lá, nem muito cá. Fico no eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Acho que tá aí. Ele não aguentou o calor hoje. Tá legal, hein? Pessoal, então, agradeço muito a participação de vocês. Uma sessão excelente. Funcionou, o exercício funcionou, né? Então, uma turminha boa me acompanhou nessa jornada. E agradeço demais, né, assim, a participação de vocês. Uma sessão muito boa. E, é claro, essas sessões são coletivas. É um trabalho coletivo. Então, todos nós fizemos essa sessão ocorrer. Mesmo os que estão chegando pela primeira vez, fizeram a sua parte e conseguiram dar o melhor de si naquele momento. Isso vai evoluindo. Vou dar o meu melhor amanhã, depois, e a coisa vai acontecendo. É assim mesmo. É a lei do ritmo. Tá? Agradeço e abro para pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Você falou que teve na sala dos espelhos, né? Deu uma escorregada e depois você quebrou o seu espelho. Aí a minha pergunta é, a partir de agora você muda a questão de observação? Você já não vai mais, essa questão de, por exemplo, observar no outro, né? Que a gente não é o outro, mas observar no outro qualquer defeito, qualquer elemento, qualquer coisa, isso não vai ter mais com você? Como é que vai funcionar a partir de agora? Então, eu estava em Sirius, né? Centro espiritual da galáxia, não é assim? O que é a galáxia? É uma célula do corpo de Deus. Então, eu quebrei o espelho nesse nível. Parece que essa coisa não acaba nunca, né? Então, eu só quebrei a nível celular do corpo de Deus. Até eu conhecer o corpo total de Deus, como é que vai ser? Também não sei. Eu só sei até onde eu vou. Até o passinho que eu dei, eu sei onde que eu estou. É assim que funciona. Bom, e depois que eu dou esse passinho, eu consigo chamar a turma. Falar, pessoal, vem por aqui que dá certo. Aqui tem um trio aqui, ó. Vamos passar aqui, ó. É isso aí. Agora, espelham. Isso é muito importante. Muito importante. Lembre-se sempre disso. Principalmente o pessoal que vai fazer jejum. O espelho vai estar bombando, tá? A gente é uma célula do corpo de Deus. A Via Láctea é uma célula do corpo de Deus. Essa. Aqui, ó. Está na sola do pé. Direito. Deixa eu ver. Direito. É isso. A gente faz parte de uma célula do pé direito de Deus. A Via Láctea. Entendi. Tá bom, pequeno é o grande. Se eu quero entender o grandão, eu entendo do pequeno. Eu ia perguntar se a gente era uma célula viajante do corpo de Deus, tipo sangue, assim, sabe? Não, a gente fica lá no pezinho. Entendi. Oi? Bom, Deus tem os dois lados, né? Ele deixa fluir, né? Tanto o seu esquerdo quanto o direito. Tanto é que, do lado de Sirius A tem Sirius B. Mas há um ponto no nosso pé esquerdo que Possivelmente sim. Vamos estudar junto, né? Vamos estudar isso junto. Então, assim, a gente vai desvendando os mistérios, né? O universo é um grande mistério. Então, esse universo que você é um grande mistério. E quando você entende o seu universo, você entende o grande universo. Entendeu? Então, quando eu sintonizo a Via Láctea, acende uma luzinha lá no meu pé direito. Por isso que eu sei que ela é de lá. É assim que funciona. Então, vocês vão treinar essas percepções. Lembrando que 5 sentidos, né, 5 sentidos básicos, né, eles fizeram a sua função, nos trouxeram até aqui. Mas agora a gente precisa despertar mais 7. Vamos lembrar quais são? Né? Quais são os 5 sentidos básicos? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Todo mundo tem aí, né? Está funcionando. Agora nós temos aqui em cima, ó, um chakra muito importante, chamado polividência.
A gente consegue ver no tempo e no espaço. Atrás desse osso aqui, ó, clara evidência. Na região da garganta, clara audiência. Na região do chakra cardíaco, intuição. A intuição é muito importante, muito. É a primeira virtude que a gente precisa despertar em nós, porque ela nos ajuda a sair do labirinto. Lembra do labirinto? Tá? Que tem o Minotauro? Lembra dessa história? Como é que o Teseu sai do labirinto? Ele sai pelo fio de Ariadne. Ariadne, então, era a princesa que tinha sido presa lá, né, e estava sendo guardada pelo Minotauro. Ele sai pelo fio de Ariadne, quer dizer, pela intuição. Então, qual é o labirinto? Nossa mente. Então, o fio de Ariadne está no nosso coração. O nosso íntimo vai nos guiando para sair dos processos ilusórios. Tá? Então, muito importante o chakra cardíaco. Assim, de todos que a gente precisa despertar, lógico que a gente quer despertar todos para ter os 12 sentidos, mas o chakra cardíaco é fundamental. Né? Trabalha bastante o chakra cardíaco. Depois, logo abaixo, nós temos aqui o plexo solar, 2 dedinhos assim em cima do umbigo, né? Que é o chakra telepático. Esse chakra aqui nem é bom a gente trabalhar muito, trabalha só o suficiente, tá? Porque senão escuta muita besteira, né? O pessoal só pensa besteira, né? Então é complicado. Aí depois nós temos aqui, abaixo do umbigo, nós temos um outro chakra, chamado chakra umbilical, ou pode ser uterino também, ou prostático. Tá? Esse chakra aqui, ele vai, no momento que a gente trabalha bastante ele, nós vamos ter energia para sair em corpo astral, ter experiência em corpo astral. Então precisa movimentar bastante ele. É um chakra das águas, então precisamos trabalhar com as nossas emoções. O que faz a gente temer o astral são as nossas emoções. Medo da morte, medo de sair do corpo. Isso é uma coisa totalmente natural. Tá? As pessoas falam assim, nossa, mas esse negócio de sair do corpo não sei lá, paranormalidade dos espíritas, ou sei lá, de algum sistema místico. Não, gente. Sair do corpo acontece com todo mundo. Senão esse corpo aqui morreria. Tá? Sair do corpo, o corpo astral se desconecta à noite. Você tendo consciência ou não. Se desconecta e pronto. Porque daí o corpo vital consegue recuperar o corpo físico. Tá? E o último chakra, que fica lá na base, no ossinho do cóccix, que é o chakra básico, já está falando, chakra básico. Nesse chakra básico, então ali tem um poder latente. Todo ser humano, tanto homem quanto mulher, todo ser humano tem um poder latente chamado Kundalini. Né? Esse poder latente, ele pode despertar por meio do que nós chamamos de magia sexual. Esse é o capítulo 15 do meu livro, tá? A gente chama lá de hipótese da suprassexualidade. Então, aqueles que tiverem interesse nessa área, podem ler esse capítulo do livro, ou podem ler o artigo que está lá na página também, totalmente gratuito. Vê lá o artigo número 15, clica lá, já vai abrir para vocês. Tá? É isso. Mais alguma pergunta? Roberto, você falou do chakra cardíaco, né, da intuição. Como que a gente, eu queria que você explicasse assim, como que a gente sente, né, que ele tá abrindo e assim, após ele abrir, quais são os benefícios, sabe assim, um passo a passo assim. Olha, então o chakra cardíaco, como que a gente está sabendo que ele está aberto ou está abrindo? Porque a gente está se sentindo bem com nós mesmos, conectados. Outra coisa, nós nos tornamos mais amorosos. Aquela cara de carrancudo, sabe aquela carona assim de, né? Carrancudo, ela vai perdendo força, tá? Então, quando o chakra cardíaco abre, nós nos sentimos mais amorosos, nós temos empatia pelo outro, tá? Então, assim, quando a gente está muito racional, muito preto no branco, então a gente se afastou do nosso íntimo, porque o nosso íntimo é uma criança, tá? Igual o Ítalo estava falando, que ele contou um pouquinho da história dele, achei fantástico. Porque o nosso íntimo é uma criança. Você pode colocar o íntimo assim como uma criança de 6, 7 anos, assim, que adora brincar, que é feliz, que tudo pode. Sabe aquela criança que tudo pode? É o nosso íntimo. Tá? Então, para essa nossa criança interior, tudo pode. Ele já viajou o universo. Quer dizer, nós estamos aqui de passagem. O planeta Terra é um detalhe para o nosso íntimo. Tá? Então, o nosso íntimo o nosso íntimo. Ele é de fato o Filho de Deus. Então, quem que é o íntimo dentro de nós? É o nosso Cristo pessoal.
Então, quando esse Cristo pessoal é ativado por nós, ele não é ativado de qualquer forma, ele precisa ser ativado com muita energia. A energia precisa sair da base, correr todo o circuito e descer até o coração. Aí ele é ativado. Tá? Quando ele é ativado, nós nos sentimos a pessoa mais feliz do mundo. Porque nós estamos conectados. Tá? Nunca mais nós vamos nos sentir sozinhos. Nunca mais. Vocês já perceberam que tem pessoas que falam assim, nossa, eu me sinto tão sozinho ou tão sozinha? Uma cidade igual essa nossa tem 100 mil habitantes. Eu já conversei com pessoas que moram em São Paulo, com 15 milhões de habitantes, e a pessoa falou, eu me sinto sozinha. Por que uma pessoa pode se sentir sozinha numa cidade com 15 milhões de habitantes? Mas ela se sente. Por que ela se sente? Porque ela está desconectada. E olha que coisa bonita. O verdadeiro sentido de religião é religar, religação. Então, no momento que eu me conecto comigo mesmo, então eu faço o quê? Uma religação. Então, nós precisamos entender isso, que é preciso se reconectar com nós mesmos. Essa forma religiosa como está no mundo hoje vai desaparecer. Tudo isso que vocês entendem como formas religiosas está com seus dias contados. Por quê? Porque essa coisa de procurar para o lado de fora não está colando mais. Não dá. Existe um despertar coletivo. Tá? Vocês estão vindo aqui beber o chá porque vocês estão despertando. No momento que vocês despertam, você fala assim, peraí, será que esse que o Gilberto está falando faz sentido? Deixa eu pesquisar dentro de mim. Porque precisa fazer sentido aí dentro de você. Não adianta fazer sentido para mim. O meu papel aqui não é falar o que vocês têm ou não têm que fazer. Nada a ver. Porque senão vira o quê? Uma religião comum. Dessas que tem tantas aí. Então lá, isso pode, isso aqui não pode. Se você fizer isso aqui que não pode, você vai para o inferno. Não é assim? Então ficou o que nas religiões? Só tem duas coisas dentro das religiões. A crença e o medo. Só isso que tem lá. Então essa reconexão precisa acontecer. De verdade, aqui com a gente mesmo. Aí vem o filtro. Sabe? Igual filtro de café, que você põe ali. Vai descer só o cafezinho que a gente nos interessa. O pó fica para cima. E aonde que é o filtro? Dentro de nós mesmos. Os nossos guardiões. Os elementais que a gente mexeu. Aquilo que nós corrompemos, agora tenta nos corromper. E nós vamos enfrentando. E vamos enfrentando. E vamos enfrentando. Assim, na sessão de hoje, esses seres, né, das trevas, assim, eles têm, assim, um vocabulário absurdo de palavrões. Mas me xingaram tanto, né? E, resumo da história, né? Resumo da história. Por que será que eles se incomodam tanto comigo? Né? Porque o sujeito, né? Aí, de cambé, né? Professor, né? Cara, não nasceu em Nova York, né? O sujeito não nasceu, sei lá, em algum templo budista, sabe? Que expressão, né? Que esse sujeito tem. Esse é o nosso termômetro. Quando a gente mexe com uma coisa e aquilo se incomoda, a gente está no caminho certo. Entendeu? Porque não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. A gente precisa quebrar. E daí isso precisa ser dentro de nós. Quebrar a nós mesmos. Primeiro precisa pegar as galinhas, né? Depois... Verdade. Primeiro precisa pegar as galinhas. Depois a gente dá um jeito de quebrar o ovo. É por aí. Então, o meu papel com vocês é evidente trazer esse tipo de conhecimento, que é um instrumento. Vocês podem usar quando vocês quiserem. Eu quero fazer uma meditação em Sirius. Pode usar. Faz em casa. Inclusive, as sessões instrutivas, graças ao Felipe lá, agradecimento a ele, ele está fazendo um trabalho com as sessões instrutivas e a gente está conseguindo postar lá no YouTube. Daqui a pouco todas vão estar lá, vocês podem acessar as músicas da sessão instrutiva e podem fazer experiência meditativa em casa. Né? Aqueles que já aprenderam a utilizar o chá ayahuasca, pode o quê?
induzir o seu próprio corpo a ter alta frequência ou borracheira em qualquer lugar. Entendeu? Essa é uma coisa que é totalmente possível. Eu fiz aqui por vários anos seguidos, né? Eu sentava aqui, não bebia o chá e tinha as mesmas experiências que as pessoas que tinham bebido chá. Então é possível. Eu sei que é possível porque eu fiz. Tá? Se vocês quiserem fazer isso em casa, também é possível. Você fecha o olhinho, você vai se imaginar que não é ser, coloca as músicas da sessão, daqui a pouco você está num estado meditativo. Facinho de fazer. E se vocês fizeram um jejum ainda para melhorar a frequência, opa, dá mais certo ainda. Tá? Detalhe importante. Tocamos num ponto importante aqui. Jejum. Por que será que eu, né, Gilberto, um instrutor para vocês, insisto tanto em jejum? Por que eu falo assim, ó, gente, faz um de 24 horas por semana, não é mesmo? Olha, agora tem um final do ano, agora em janeiro, a gente vai fazer um jejum aqui, e já tem a turminha ali, já, o pessoal já fez a inscrição, mas depois vai ter outro em março. Por que eu fico assim, batendo nessa tecla? Porque o jejum é uma ferramenta para mudar o nosso DNA, descriptografá-lo. Então, tem algumas coisas no nosso DNA que nós, olha lá, hein? Presta atenção, nós criptografamos nossa senha. Tá? E agora a gente precisa descriptografar. Qual é a senha? Jejum. Entenderam por que eu fico insistindo nessa história do jejum? Porque é aí que pega. Observe uma pessoa que faz jejum. Como que ela passa puro? É o termômetro. Entendeu? Esse é o termômetro. Se eu estou passando algum tipo de apuro, é porque eu estou minerando dentro de mim. Estou fazendo a coisa funcionar. Eu estou descodificando o meu DNA. E estou fazendo o quê? Estou trazendo, fazendo com que se aproxime de mim esse modelo holográfico do Cristo. Porque o Cristo cósmico é um modelo holográfico. Eu preciso trazer e está lá em mim. Esse é o nosso corpo cristalino. Então, no momento que esse Cristo, que todos nós temos, né, e nós conquistamos essa capacidade, ele vem e se instala em nós temos o nosso corpo cristalino de volta. Vantagem do corpo cristalino, ele pode chegar a 100% de absorção de prana. O que significa chegar a 100% de absorção de prana? Você pode escolher comer ou não comer, ou pode comer eventualmente. Quando se sentir melhor, quando você quiser. Não seremos mais escravos de um elemento básico, que a Letícia pediu para eu citar os elementos, né? Que seria ele? O guru. Tá? Então, existe essa possibilidade? Tem. Hoje, na atualidade, quem trouxe essa informação para nós é a Yasmorin, tem no site dela lá. A Yasmorin é uma australiana que escreveu um livro chamado Viver de Luz. Eu estive com ela em 2010, fiz um curso com ela, tá? E pude ver se ela era real mesmo, pude abraçá-la para saber se ela era fofinha ou não, né? Entendeu? Porque a pessoa não come faz 10 anos, será que ela sobrou alguma coisa ali? Você tem osso, né? Não, até que ela era fofinha, né? Então, assim, ela se surpreendeu ali com a minha presença. Dei um abraço bem ela se surpreendeu com a minha presença, depois pediu uma entrevista. Algo que deve ser meio raro, né? Para ela, né? Pediu uma entrevista, daí nós fizemos uma mesa. Não, ela não liga, ela não liga e ela é muito aberta. Ela foi beber chá lá na Colômbia, tá? Sem comer, há 20 anos lá, ela foi lá beber chá. O quê? Tem um abraço. Poxa, eu vou lá, né? Numa outra cidade, né? Fazer curso. E eu tenho a oportunidade de dar um abraço na Yasmorin, e eu não vou dar um abraço nela? Poxa, se não for em Cambé, pode, então. Ela já sabia, é evidente, ela só tá brincando. Então, daí ela chamou para fazer uma entrevista e queria saber qual que era o nosso trabalho aqui na região. E ela gostou muito da nossa proposta. Né? E eu pedi para fazer uma parceria com ela.
ela falou assim, Gilberto, é claro que tinha tradução simultânea, eu em português e ela em inglês, né? Tinha um sujeito que fazia ali a tradução para nós. Ela falou, Gilberto, é o seguinte, eu não vou fazer nenhuma parceria com você. Aí eu falei assim, por quê, né? Você pode pôr lá no seu site, meu endereço eletrônico, o pessoal faz a conexão. Ela falou, não. Essa coisa de jejum está mexendo muito com a cabeça das pessoas. Porque ela é uma divulgadora, ela vai de país em país fazendo a divulgação. E o que aconteceu? Os órgãos governamentais ficaram de olho nela. Então o FBI estava na cola dela, assim, literalmente no pé dela. Por quê? Isso é um negócio de segurança nacional, né? A pessoa vai parar de comer e continuar viva? Como é que é isso? Né? Como é que vai movimentar o dinheiro? Como é que vai movimentar a economia? E os nossos campos de soja, né? Assim, e a nossa agropecuária, enfim. Então, isso é uma coisa muito séria. E ela me explicou isso. Ela falou, então a gente não vai fazer nenhum tipo de parceria. Né? Mas ela gostou da nossa proposta aqui. Ela tem a proposta dela, inicial pelo livro, era fazer jejum para viver de luz. A nossa proposta aqui é diferente. A nossa proposta é fazer jejum para abrir os arquivos e limpá-los, trabalhando com o nosso ego e ir limpando no caminho da ascensão. Tá? Então, são propostas que compartilham o mesmo instrumento, que é o jejum, mas são propostas diferentes. É possível que qualquer um de nós chegue no patamar dela? Entendo que sim, porque segundo ela, 30 mil pessoas do mundo chegaram a essa condição de não precisar de alimento sólido. Fica só nos líquidos daí. Mas eu penso assim, minha opinião em relação a isso, é uma escolha. Tudo eu vejo nesse universo como uma escolha. Porque assim, se nós formos olhar para a história de Jesus, que é o nosso orientador mestre, né? Nós temos ali, no momento que ele é crucificado, nós temos um ladrão que foi crucificado com ele ao lado direito e um ladrão que foi crucificado com ele ao lado esquerdo. Assim, Jesus Cristo estava o tempo todo ensinando. O tempo todo, até na cruz. Lá na morte dele estava ensinando. Então, quem que é esse do lado direito? É o chamado o bom ladrão. Aquele que fala, o Senhor me leva para o paraíso com o Senhor? Ele reconhece isso. E Jesus fala, sim, né, no terceiro dia estará comigo no paraíso. Ele é o Dimas. Ele está lá no sol, eu fui visitá-lo. É um pouquinho difícil de chegar até ele, assim, que ele é muito importante, sabe? Mas eu fui chegando devagarzinho, ele estava lá no canto, assim, cheio de secretário e tal, eu fui chegando e tal, tive a percepção de encontrar o bom ladrão, e ele foi mesmo, tá? Vivendo no sol. Tá? Então Jesus, de fato, o levou para lá. Tá? Esse é o Dimas. Só que do lado de cá, tem um mau ladrão. E o mau ladrão fala, você não é nada, se você for Deus, desce dessa cruz, né? Cura suas feridas. Quem é esse aqui do outro lado? Do lado esquerdo. Esse é o ego. Tá? E o Dimas quem que é? O alimento. Então isso não quer dizer que a gente precisa parar de comer. O Dimas representa os nossos alimentos. Então nós podemos continuar nos alimentando. Não é proibido, é opcional. Agora, o ego, esse tem que ir. Entendeu? Porque esse nega o Cristo. Vai falar, você não é de nada, desce daí, cura suas feridas, etc. Esse é o ego. Então, esse é o nosso lado esquerdo, que é tão difícil de lidar com ele. Tá? Mas chega um momento que o esquerdo e o direito precisam se fundir. Tá? Porque tudo é duplo até deixar de ser. Tudo é duplo. Tem o branco, aqui o branco, e o preto. Ômega e alfa. Mas acima da pirâmide, o ponto superior é a unidade. Aonde Deus é soberano. Ele pode se manifestar em dois, mas lá em cima ele é uno. Tá? Então, outra coisa muito importante. A lei, né, das polaridades, ela vai nos guiando até a gente encontrar a nossa própria unidade, o nosso cerne, o nosso caminho do meio, o nosso íntimo, lá, que vive no nosso coração. Então aí está a solução dos nossos dilemas, a solução dos nossos problemas.
Quando a gente entra em contato vibratoriamente com essa dimensão do nosso coração, o cabeção para. O que é o cabeção para nós? É o labirinto. Então, quando a gente entra em contato com a intuição, isso se dissolve. Agora, como nós nos acostumamos a ficar muito de forma intelectual, a gente se perde nos nossos pensamentos. Pensamento. Sendo que a forma mais efetiva de se buscar a sua espiritualidade é se conectar com o coração. Então aí entram alguns decretos, tipo, eu sou a chamatrina, eu sou a intuição, né? Vocês podem usar alguns decretos nesse sentido, mas é muito importante treinar, sair daqui e vir para cá, o tempo todo fazendo esse movimento, seguindo sempre o seu coração. Como é que a gente vai perceber que a gente está muito cabeção e pouco coração? Quando a gente começa a franzir a testa, sabe? A gente começa a fazer aquelas expressões grossas assim, então tem alguma coisa errada com a gente. Se a gente relaxa o rosto, se a gente descontrai, se o nosso corpo está muito tenso assim, então tem alguma coisa errada. O nosso corpo é tipo de um termômetro, a gente pode olhar para ele e ele vai dando as informações que a gente precisa. Tá? Isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Estou tranquilo. Só queria tirar a dúvida. Os alimentos que você falou são as virtudes? Não, os alimentos são comida mesmo, igual a gente tem ali uma comidinha para a gente comer agora. Então, você pode optar, vamos pensar, né, que você está nesse caminho buscando o 100% de prana. Cheguei no 100% de prana. Agora eu posso optar se eu quero comer ou não. É tipo carro flex, assim, né? Entendeu? Daí a gente faz o nosso sistema ficar flex. Se eu quiser ficar 2, 3 dias sem comer, o meu corpo vai buscar no prana. Entendeu? Se eu quiser ficar alguns dias comendo, o meu corpo vai buscar na comida. Então, essa é uma tecnologia que vem da onde? Sirius, por isso que a gente foi lá. Nós vamos buscar essa tecnologia lá para nós. Tá bom? Tá. Fala aí, para a gente concluir. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso período que a gente está passando agora histórico, a relação desse período histórico da humanidade com tudo isso que foi falado no sentido de transição. O macro e o micro, né? Tipo, os acontecimentos que estão acontecendo agora, as guerras, tudo isso, e o que vem por aí, porque tem bastante informação sobre isso, né? Então, eu já nem ia entrar nesse negócio aí, porque baixa muita frequência, né? Ele vai falar eternamente, eu tô com fome. E tá na hora de a gente comer alguma coisinha, né? Mas olha, para não deixar o André sem a resposta dele, o que eu posso falar? Eu não tenho autorização para falar em quantidade de tempo. Eu também estou no processo. Eu ainda tenho algumas conquistas. Depois do jejum, talvez. Por enquanto, não. Mas eu sei. A gente precisa fazer o que a gente pode fazer agora. O tempo é curto. Então, o que vocês puderem fazer agora para o seu processo de ascensão, faça. Não deixe para amanhã. Não deixe nada para amanhã. É um resgate agora. Eu olhei para uma pessoa, qualquer pessoa, olhei, opa, tem um resgate com ela. Fazer já. Entendeu? Não deixe para amanhã. Tá? Porque, em termos temporais, não vai demorar muito, porque algumas coisas ruins aconteçam. Né? Essas guerras, essas coisas já são, esses terremotos, já são, assim, indicações, um prelúdio mesmo do que vai vir. Tá? Eu vou falar isso mais detidamente o ano que vem com vocês, porque eu preciso que vocês se preparem para receber essas informações. Elas são difíceis de digerir. Tá? Eu mesmo passei muito apuro para digerir isso dentro de mim e para poder trazer essas informações para vocês. Então, por hoje, vamos fazer assim. Vamos comer, né, a nossa comidinha, e agradeço demais a atenção de vocês. Valeu.